Boa noite. Dá para ouvir aí bem atrás, tudo? Muita alegria estar nessa casa, não conhecia essa casa. Ramatiz a gente sabe da obra dele fantástica. E a minha proposta é conversar com vocês, distrair vocês enquanto a espiritualidade atua. Né? Porque assim, a gente diz assim, eles já estão atuando, dependendo das salinhas, coloca alguém aqui na frente para ir distraindo. E aí tudo depende de como a gente vê a vida, é o que a gente vive a vida. Como aquela senhora que me procurou. Uma senhora que estava deprimida, mas muito deprimida, e uma depressão junto com uma raiva muito grande, durante praticamente quase um ano. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu, a pessoa ficar tão deprimida, ficar com tanta raiva? Falou, aconteceu uma tragédia na minha vida, que foi a minha mãe. Eu fui levar a minha mãe, porque ela passou mal, eu fui levar a minha mãe, que estava passando muito mal, eu fui levar para o hospital. E eu chegando no hospital, ela passou muito mal, teve uma parada cardíaca, e demoraram para atender ela. Você nem imagina como eu fiquei. E eu comecei a perguntar, mas a sua mãe, quantos anos tinha? Ah, ela tinha só 90 anos. E aí ela tinha um problema de saúde, sim, ela já tinha um problema de coração, já tinha um problema de pulmão. Mas não era um doutor, né? Mas ela chegou no hospital porque ela não estava passando bem. E o médico demorou para atender. E ela acabou o quê? Acabou desencarnando, acabou morrendo. E eu acho absurdo isso aí, eu não sei. Eu tenho um transtorno na minha cabeça, eu não sei se eu processo médico, se eu processo hospital, que eu achei um absurdo não chegar a tempo. Então, ela estava vivendo, e para ela, era uma realidade de uma interpretação de um fato que estava deixando ela muito doente, deprimida, com raiva, transtornada, jogando a vida dela fora. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. Falei, bom, a sua mãe, como é que foi a vida da sua mãe? Não, foi muito boa. Minha mãe era uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, sempre fez trabalhos voluntários, era muito querida. Sei. Ela tinha já 90 anos, então ela já tinha passado algumas vezes. Ela já tinha passado, já tinha sido internada outras vezes. Ela tinha passado por dificuldades já. E com aquele dia que ela chegou, ela passou muito mal, começou a passar mal de manhã, a pressão subiu, ela passou mal, mas eu corri no hospital. Quando eu cheguei no hospital, ela ainda estava respirando. Mas aí os médicos demoraram para atender, não sei o quê. E ela brava, que mal. Aí perguntei para ela assim, se a gente pudesse dar uma outra olhada nessa situação, porque tudo depende de como a gente interpreta as situações. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. O que cada um daqui vive, o que cada um de nós vive, está baseado na maneira que a gente interpreta o que acontece na vida da gente. Se a gente aprender a reinterpretar, a gente pode mudar a vida da gente. E aí eu fui conversando com ela. Será que, eventualmente, aquele dia, sua mãe não estava um pouquinho mais grave o caso dela? Aquele dia ela estava muito ruim, estava com uma respiração muito ruim e tal. Será que chegando no hospital, se ela tivesse sido atendida a tempo, ela teria, muito provavelmente, se recuperado, porque eles iam fazer todo o movimento, iam conseguir fazê-la voltar, mas uma senhora de 90 anos que teve uma parada cardíaca, não é uma parada cardíaca, mas tudo bem, ela ia ter que ficar na UTI. Isso, ela tem que ficar na UTI. Então, uma pessoa de 90 anos que fica na UTI, qual é o risco? O risco é de infecções, de pele, de pulmão. E, às vezes, ela ficaria na UTI, talvez um mês, sofrendo todas as condições, às vezes, de um processo na UTI, porque já não era jovem. Diferente de uma pessoa jovem de 30 anos que tem uma parada cardíaca. Você tinha 90. Falei, então, se ela era uma pessoa tão boa, será? Eventualmente. Então, comecei a trazê-la para um raciocínio outro, para reinterpretar o que ela tinha vivido. Essa é uma grande dica que grandes pensadores ao longo da história estão trazendo para nós. Que a gente pode repensar, a gente pode reavaliar e até reescrever as nossas histórias. Porque o nosso sofrimento hoje está baseado numa interpretação. E o que é uma interpretação, Rubens? O que é uma interpretação? É a maneira que eu enxergo uma experiência, que eu passo por uma situação, eu acho que é determinada situação, eu interpreto, eu guardo, eu dou um significado. Note essa palavra, significado. O significado que fica registrado dentro do meu cérebro, que fica gerando hormônios, fica gerando neurotransmissores, que são hormônios cerebrais,
que podem nos trazer bem-estar ou sofrimento. Então, aquilo que eu tenho de significado para uma experiência pode estar me trazendo hoje um sofrimento que, se eu consigo, e essa é a proposta, reolhar aquilo lá. Como é que eu volto na experiência? Eu volto na experiência. Mas é uma experiência que é dolorosa. Mas se eu conseguir olhar sobre outra perspectiva, que é uma das coisas que eu venho estudando, que eu escrevi esses 8 códigos, por exemplo. Por que códigos? Porque são coisas para decodificar. Por exemplo, alguém aqui tem neto? Filho? Todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 40 anos, eu tenho uma filha de 37 e uma de 11. Então, a filha de 37 fez faculdade de odontologia, então ela teve todas as provas, ela tem as pós-graduações, o que ela faz? Ela vai aprender coisas na faculdade para uma pessoa que é pós-graduando. A de 11 anos, que está na sexta série, ela tem lição para a sexta série. Tudo bem? Cada um tem um filho, um neto, sabe? A lição vem para cada momento da vida da pessoa. Não é justo, por exemplo, dar uma prova de faculdade para minha menina de 11 anos. Corre. Então, existe o quê? Uma espécie de pedagogia, vamos falar assim? O que é pedagogia? É um estudo de como você ensina, como você aprende. Que é dar para a criança, dar para o aluno, dar para o adolescente aquilo que ele está pronto para aprender. Pode dar nem mais, nem deve se dar menos. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, existe essa pedagogia aqui na nossa terra, no nosso dia a dia, que a gente só aprende capacidade de resolver. Talvez nós não consigamos identificar essa nossa capacidade. Aí é outra coisa. Então, só vai vir para cada um de nós um problema que a gente tem como resolver. Então, se você acha que você está passando por um problema e fala, não tenho como resolver, equívoco. Dá um ponto, reinterpreta. Não, se veio para mim, é porque eu posso ver até a luz agora, ficou até mais iluminado. Então, primeira coisa, para quê? A minha proposta aqui é que a gente repense algumas coisas para a gente começar a mudar o jeito de viver. Porque todo mundo gostaria de fazer uma transformação na sua vida? Todo mundo gostaria de viver melhor aqui? Número 1. Todo mundo gostaria de fazer uma transformação? Todo mundo gostaria. Então, primeira coisa, o problema que vem para a gente... Outro dia, uma paciente me disse o seguinte, que ela foi num lugar também, numa orientação espiritual, e disse lá para a entidade, nessa consulta, que ela estava com muito medo, que ela era muito preocupada, que ela tinha muito medo de ter câncer. E disse que a orientação espiritual falou assim, fique tranquila, minha amiga, você não tem capacidade de ter câncer. Olha que resposta. Aí ela deve ter ficado, pô, então eu não sou capaz, não é para ter câncer, não. Então a pessoa que tem uma doença é porque ela tem capacidade de resolver aquilo. Olha como começa a mudar. A gente começa a olhar de outra maneira. Bom, mas como é que eu faço, Gomes? Como é que é isso aí? Eu preciso aprender no problema. Porque dentro do problema, vamos imaginar que o problema é uma caixa. O problema é uma caixa. Dentro desse problema, eu preciso abrir essa caixa. Mas o que a gente faz geralmente com o problema? A gente fica olhando. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Ai, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Se a gente vai falar, pera um pouquinho, esse problema, onde está a solução do problema? Vocês têm ideia onde fica a solução dos problemas? Vocês têm ideia? Dentro do problema. Dentro do problema está a solução. Mas como assim, Luiz? É só vocês olharem na vida de vocês. Eventualmente, vocês já resolveram os problemas na vida de vocês, né? Porque aqui não tem nenhuma criança. Acho que vocês já tiveram problemas que resolveram. Se você olhar para trás, você fala, a solução estava dentro, eu não tinha visto ainda. Eu ainda não tinha conseguido perceber. Então, o que é olhar para o problema? Começa a olhar para o problema, que é uma condição, digamos assim, de crescimento. Então, o problema é uma condição de crescimento. Mas quem escolhe esses problemas? Quem que vocês acham que escolhe os problemas para nós? Quem que vocês acham? A gente mesmo, mas quem? Quem da gente mesmo? Porque a gente é uma mistura de muitas personalidades. Quem será que escolhe o problema que a gente tem? Que é uma parte nossa mesmo. Eu vou chamar que quem escolhe os problemas são a nossa alma.
E aí eu já começo a fazer uma diferença. Porque a gente tem a alma, ou o espírito, e o ego. Uma vez a minha filha, que hoje tem 37 anos, ela tinha 16, 17 anos, estava na moda umas motinhos que a molecada estava pegando. Imagina. Ela virou para mim e falou, pai, você me dá uma motinho? Eu olhei para ela e falei, eu vou te dar uma motinho. Eu não sou maluco. De jeito nenhum. Ficou brava comigo. Ficou brava. Fechou a cara, ficou sem falar comigo. É coisa natural, não é que a gente sabe o que acontece. E eu falei, mas não pode ficar bravo, mas eu vou fazer uma coisa, vou dar uma motinha para uma menina de 17 anos. Hoje, né, dentista linda, maravilhosa, aqueles dentes. Eu perguntei para ela, mas escuta, o que você acha? Você acha que eu devia ter te dado a moto? Não, pai. Não, hoje ela sabe que ela cresceu, ela tem maturidade. Então, quando a gente vê que tem o adulto e tem a criança, a nossa parte adulta é o espírito. A nossa parte criança é o ego. O ego é desta encarnação. O espírito é eterno. O ego é só dessa encarnação. Por exemplo, o Rubens vai sumir. O Rubens vai sumir. Vai ficar um registro dele aí na eternidade. Mas o espírito vai continuar. Quantos Joãos, Rubens, Joaquinas já tem aqui nesse espírito que está vindo? O espírito é eterno. Então, para o espírito, ele tem uma percepção completamente diferente. Aquela dificuldade que a gente vê aqui, que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu me descabelo, eu me mato. O espírito para a alma fala, eu só estou te dando experiência. Anote mentalmente, só estou te dando experiência. E por que a alma traz experiência para a gente? Por que a alma quer isso? Pô, mas precisava trazer doloroso? Não precisava. Mas em processo de crescimento e de evolução, muitas vezes a gente escolhe o sofrimento. Alguém escolhe sofrimento aqui? Você sabe que a experiência, ela pode ser escolhida como uma experiência ou como um sofrimento. A gente pode olhar uma situação e falar, eu sofro por isso aqui. Ou não. Então, a opção de sofrer existe, de não sofrer. Como? Se eu começo, como está no começo da conversa, se eu começo a aprender a dar nova interpretação do problema. Dar interpretação. E nós temos o quê? Nós temos um interpretômetro. E ele faz isso. Da onde vem esse programa de interpretar? Vem das vidas passadas, legal, registros. Vem da nossa gestação. Sabe que tem casos de ansiedade. Deixa eu olhar aqui mediunicamente. Aqui não tem ninguém ansioso aqui. Não tem ninguém ansioso, né? Já dá para perceber. Tem alguém ansioso aqui? Não? Não tem, né? Tem casos de ansiedade que começam na gestação. Vocês sabiam disso? Na vida intrauterina. A vida intrauterina é muito importante. Porque ali a gente vai ter registros, a gente vai guardar coisas que às vezes a vida inteira fica carregando a gente. Então, por exemplo, digamos que houve uma gestação, e eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem como é que eu vejo a gestação, que eu chamo de primeira viagem nesta vida aqui. Você tem um amigo de um amigo de um amigo que é milionário, e ele convidou uns amigos para fazer uma viagem de avião, o jato dele, particular. Atravessar o oceano, vai lá para a Europa. É grande, mas não é muito grande. Aí está indo viajando, de repente vê o piloto vindo conversar lá com o dono do avião. Você está lá ouvindo e o piloto fala assim, olha, estamos com um problema. Aí na frente tem uma tempestade que se formou violenta. E esse avião aqui, embora seja bom, ele vai chacoalhar muito. Eu não sei como é que vai chacoalhar tanto que é capaz de voar tudo. Não tem problema aqui, isso é muito grande. E aí o dono perguntou, mas o que a gente pode fazer? Poderia dar a volta, né? Sai fora da tempestade, dá a volta e vai chegar. E por que não faz? Porque a gente não pôs combustível suficiente. Então a gente vai ter que enfrentar a tempestade. E você está dentro do avião escutando isso aí. Pergunta, vai ser tranquila para você essa viagem agora? Vocês vão ficar... vai ficar rezando, né? Fazer aquilo lá do Chico lá no avião, mais ou menos. Então, isto é uma gestação. Imagine que a pessoa está sendo gerada e a mãe, por exemplo, tem um problema de perder o bebê. Vai no médico, o médico fala, você precisa fazer repouso.
Porque se você não fizer repouso, pode perder a criança. Já ouviram falar que acontece isso? Já ouviram? Então, a mãe, às vezes, tem que ficar 5 meses deitada, às vezes com os pés para cima. Por quê? Porque o útero não está aguentando. É a mesma coisa que você está andando no avião e está dizendo, não sei se vai ter gasolina para a gente chegar. É mais ou menos. Lá dentro do útero, quem está viajando dentro do útero é o quê? Com medo. Medo de quê? De quê? Não, o medo é maior. Não é enfrentar. Qual é o medo? De morrer. De morrer. Mas, Rubens, o feto sabe o que está acontecendo? É óbvio que sabe. É óbvio que a gente não lembra, mas a gente registra tudo que acontece na vida intrauterina. E, às vezes, esse trauma leva um tipo de interpretação, um registro, e a pessoa passa a vida inteira achando que a qualquer momento o avião vai cair. Tem aquelas pessoas que têm um medo do futuro, uma antecipação, fica pensando em tragédia, qualquer coisa vai acontecer uma tragédia, qualquer momento pode acontecer uma tragédia, e não sabe por quê. E você pergunta por quê? Não sei. E aí a pessoa fala assim, eu tenho medo do futuro. Vai um pouquinho. Aí eu fiquei pensando, muita gente fala que tem medo do futuro. Vocês já ouviram falar? Alguém já teve medo do futuro aqui? Fica antecipando as coisas? Não é possível ter medo do futuro. Não é possível. Por que não é possível? Vê se alguém entende o meu pensamento. Por que é impossível ter medo do futuro? Vocês sabem por quê? Porque não tem por que falou. Não tem futuro. Se não tem futuro, como é que eu posso ter medo de uma coisa que não tem? Mas eu tenho medo. Não, você tem medo, quem tem medo do futuro tem medo de que algo que aconteceu no passado aconteça de novo. Então, na verdade, não é medo do futuro, é medo que aconteça de novo o que aconteceu no passado. E esse de novo entra também não só dessa encarnação, na gestação. Então, um paciente chegou para mim, isso fazem mais de 20 anos. Chegou meio que desesperado, achando que ele estava tendo um problema de esquizofrenia, porque os médicos estavam falando para ele que era esquizofrênico, que ele teve uma crise. Ele foi viajar com um amigo, 30 anos, foi viajar com um amigo para a Europa, para a França. Chegou numa cidade chamada Nice. Eu não conheço antes, que é uma cidade bonita. Quando ele chegou lá, ele olhou para a cidade e falou para o amigo, que cidade horrível. Vão me matar. E o amigo olhou para ele e falou, você está maluco? Não, vão me matar. Eu falei, como eu vou te matar? Ele falou. E ele entrou em pânico. Foi para o hotel, se escondeu no hotel e não saía do quarto. Ficou sem dormir, sem nada, olhando na porta, olhando na janela, fecha tudo e tal. O amigo falou, você está maluco? Não, vão me matar. Ele entrou numa psicose, segundo a medicina convencional, fez um quadro de psicose aguda. Em 2 dias, não aguentou. Quando ele ligava para a família dele aqui, que nem era tempo de celular nem nada, era antes disso. Ele ficava um pouco mais calmo. Parava, ele voltava na crise de novo. Voltou para o Brasil. Quando chegou no Brasil, acalmou. Mas ele falou, mas o que aconteceu comigo? Será que eu sou esquizofrênico? Será que eu... Aí ele me procurou na época. Na época, eu tinha um trabalho que trabalhava com regressão, algumas coisas nesse sentido. E eu falei, vamos fazer um estudo do teu caso. E levamos para um estudo no caso dele, que eram grupos que faziam trabalho de regressão, e identificaram que ele morou na França, morava em Paris, na época da Revolução Francesa. Ele era um nobre, e ele teve a Revolução, ele fugiu, se escondeu nessa cidade chamada Nice, e foi encontrado pelaquela turma, levado para Paris e foi decapitado. Então, tinha uma história aí, que realmente aconteceu. Quando ele chegou em Nice, ele já não era mais, por exemplo, o Luiz. Ele era o Carlos. Porque o Carlos é o que ele viveu lá na época da Revolução Francesa. Ele era Luiz nessa vida, mas era o Carlos dentro dele, que tinha vivido lá e que tinha sido capturado e morto. Nesse momento, ele parou de viver um tipo de, entre aspas, a vida atual,
para misturar com a vida passada. Está estranho o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aí eu falei para ele, bom, a gente fez o trabalho, então a gente, entre aspas, trabalhou o Carlos, que era uma subpersonalidade da outra encarnação, que tinha sido acordado quando ele chegou em Nice, que acionou toda a experiência que ele tinha. Ele falou, tá bom, mas como é que eu sei se eu estou bom? Eu falei, só voltando lá. Não tem jeito, só vem voltando lá. E aí passou um tempo, ele teve uma oportunidade de fazer um congresso na Suíça. Falei, meio fora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar lá e vou ver como é que eu me sinto. Quando ele voltou lá e entrou nisso, ele falou, não foi essa cidade que eu vi. Claro, uma cidade de 200 anos atrás era feia perto de hoje, né? Não tinha nada. Quando ele viu hoje, mas isso aqui não é a cidade que eu vi, claro, porque na hora que ele chegou ao início, houve uma mudança da perspectiva dele. Vocês entenderam? Ele não era mais ele era do passado. Ele começou a viver tudo aquilo. Para um psiquiatra, ele estava tendo uma crise esquizofrênica, porque ele estava associado. Para nós que entendemos e estudamos a doutrina espírita, ele estava simplesmente tendo uma crise de uma vivência anterior. Essa crise da vivência anterior foi trabalhada, como algumas trabalham, limpar essa memória. Veja, nem era um caso reinterpretado. Só que Kardec fez uma pergunta que eu acho fundamental para nós que estudamos a espiritualidade, que vivemos, para que a gente tenha mais consciência. Ele fez uma pergunta assim para os espíritos. Os espíritos interferem em nosso pensamento? E a resposta dos espíritos foi muito mais do que vocês supõem. Aliás, vírgula, frequentemente são eles que vos dirigem. Vou repetir, que eu fiquei impactado com essa pergunta e eu aprofundei nela e trouxe, de novo, uma reinterpretação do nosso dia a dia. Os espíritos interferem no nosso pensamento muito mais do que vocês supõem. Aliás, vírgula, frequentemente. São eles que nos dirigem. Nós somos dirigidos frequentemente por pensamentos de espíritos. Aí eu quero fazer com vocês uma ajuda aqui, eu faço uma correlação. Por exemplo, se eu quiser fazer uma correlação entre português e matemática, mais ou menos assim, eu vou dizer para vocês, uma coisa acontece sempre. Acontece sempre. E eu quero pôr em porcentagem. Uma coisa que acontece sempre, quantos por cento seria? 100%. Alguma dúvida? Não. Então, uma coisa que acontece sempre tem uma frequência 100%. Agora, uma coisa que acontece frequentemente, não é sempre, é frequentemente. Quantos por cento seria? 50? 80? Vamos ficar por 50, 80? Vamos ficar em 70%? 70%? Então, eu vou fazer a resposta diferente dos espíritos. Assim, ó. Os espíritos interferem nos pensamentos? 70% dos seus pensamentos não são seus. 70% do que a gente pensa não é nosso. Mas tem mais. 70% do que eu sinto emocionalmente não é meu. 70% do que eu sinto fisicamente também não pode ser meu. Então, nós temos aí um outro fato. Que o que eu vivo, de pensamentos que me põem para baixo, pensamentos que não são bons, o que eu vivo de sentimentos de angústias, de ansiedades, de tristezas, de depressão, e às vezes até o que eu tenho de sensações físicas, dores físicas, tonturas, etc., 70% pode não ser nosso. E aí, como é que a gente faz agora? Se 70% é pouco? Não. Imagina que você tem um problema e você não está olhando para uma situação que é 70% do problema. É muito. 70% aqui. Tem um elefante no meio da sala e ninguém está vendo. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês é uma proposta de vocês fazerem o que eu ensino meus pacientes há mais de 20 anos, para que a gente possa... Não ninguém vai falar para você, olha, você pode estar sob influência espiritual ou não. Não. Cada um de nós começarmos a
aprender a saber se eu estou sob influência ou não, a identificar. Então, eu vou sugerir para vocês o que eu chamo mantra, é um mantra que eu desenvolvi há mais de 20 anos, que eu chamo que é o mantra do cascapeira. Aí fica mais fácil saber de onde vem isso aí. Eu vou falar e vocês repetem comigo, tudo bem? Depois alguém anota e passa para vocês aí nos grupos, tudo bem? Então vamos lá. Está sendo filmado? Não, tudo bem. Então vamos lá. Onde está a câmera que eu não vi a câmera? Ah, está aqui. Ah. Então vamos lá. Repitam comigo. O que é meu, fica comigo. Que não é, em nome do Cristo, eu ordeno que se afaste agora. Difícil? Pois vocês vão. Então, o que é meu fica comigo, o que não é, em nome do Cristo, ordeno que se afaste agora. Por quê? Porque se 70% do que eu estou pensando, sentindo, eu posso ter uma enxaqueca que pode não ser minha. E aí eu vou, uma enxaqueca que não é minha, vou no hospital, tomo injeção, sou internado, um monte de coisa. Se eu tivesse feito o mantra, talvez eu tivesse identificado antes. Precisa fazer todo um trabalho que quantas pessoas, não sei se aqui, pessoas vão para o hospital com algum problema, uma aflição, uma agonia, uma angústia, ou mesmo uma crise de pânico, fica lá, faz um monte de coisa e fala, não encontramos nada. Já aconteceu com alguém aqui? Já. Então, aí como é que faz? Se você antes tivesse pensado, de novo, a gente precisa começar a abrir a nossa proposta de avaliação, de pensamento. Né? Você pensar, será que isso aqui é meu? Hoje mesmo, atendi um casal, veio a senhora lá, dizendo que ela estava tendo uma aflição já há alguns dias, que ela teve uma... Ela estava numa casa espírita, trabalhando voluntariamente na padaria que eles têm lá, e como ela teve que ficar, segundo ela, mais perto do forno, ela teve uma sensação de mal-estar, que foi achou que era da pressão, não sei o quê, acabou parando no hospital a pressão estava mais ou menos, e aí tudo bem, isso já faz umas 2 semanas, e depois disso ela não ficou bem. E eu falei, eu quero saber dessa história melhor. Só nunca. Quanto tempo o senhor trabalha nessa padaria? Ah, faz 10 anos. Mas nunca ficou perto do forno? Não fiquei. E por que agora o forno foi fazer tudo isso aí? Veja, é um raciocínio. Vem interpretar a história. Perguntei para ela, será que não pode ter pego algum campo, alguma coisa? Então, aí ela falou, então, antes disso, no começo do trabalho, eu conversei com uma pessoa e eu não me senti bem. A pessoa veio lá, estava reclamando, não sei o quê, eu comecei a me sentir angustiada. Então, assim, ela, quando eu falei para ela pensar, ela sacou que ela tinha captado, e não é que a pessoa é ruim, não, a pessoa estava bem, ela absorveu a energia pesada da pessoa que ficou com ela. E estava passando mal. E a mentira? Não, ela estava passando mal mesmo. Porque as pessoas falam assim, mas isso aí então é da cabeça dela? Não! Não é da cabeça, é a verdade. Fica no corpo, mas não vem de dentro do corpo, vem de fora. Como é que o senhor chama? O senhor Carlos, empresta a sua mão aqui. Ó, vou apertar a mão dele aqui. Estou apertando a mão dele aqui. Ele está sentindo que eu estou apertando? Tá, então ele está sentindo que eu estou apertando. Digamos que esse aperto fosse muito grande, que estivesse doendo muito esse aperto. Só que a minha mão é invisível. Ele sente a dor? Não. Eu estou apertando. Ele vai sentir a dor ou não? Ele não está sentindo no corpo dele? É verdade. Só que é um problema da articulação dele ou o problema que a minha mão está apertando? Minha mão está apertando. Se a minha mão for invisível, vai fazer raio-x, vai fazer tomografia, vai fazer ultrassom, vai fazer ressonância, não aparece nada. Quando é que vai melhorar isso aqui no punho dele? Quando? Quando tirar a mão. Então a pessoa fala, mas se eu estou sentindo, é lógico que você está sentindo. A gente sente no corpo físico, mas a origem, aonde começa o problema, não é de dentro, é de fora. Então é óbvio, né, que muitas vezes, Rubens, você vai falar que tudo espiritual? Eu falo, não, tudo não, só 70%. Tudo é muita coisa, mas 70%. Então a ideia é trazer um raciocínio, uma avaliação, um raciocínio dele. Toda vez que eu estiver tendo qualquer tipo de alteração, pode tropeçar na rua, eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter pensamentos que estão me perturbando,
eu posso ter insônia, eu posso ter dor no corpo, qualquer coisa. Eu proponho que vocês, que ninguém vai falar para vocês, mas que vocês utilizem o mantra, que é: o que é meu, fica comigo. O que não é, em nome do Cristo, ordeno que se afaste agora. E por que tem que ser desse jeito? Porque algumas pessoas falam assim: eu mando voltar para a origem. Eu falo assim: pô, obsessor, você vai mandar para a origem? Eu falo: quem é você para me mandar embora? Eu te conheço de outra data. Não, força. Nós não temos moral. Então a gente precisa o quê? Alicerçar uma força maior. E o Cristo falou: em meu nome farão milagres, em meu nome afastarão demônios. Então vamos usar o nome dele. Ele autorizou. Isso pode trazer. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu atendo, e no começo da conversa a pessoa já vem com bastante perturbações. Para. Antes da gente começar a entrar numa seara, se é físico, se é psicológico, vamos fazer o mantra aqui, vamos ver o que é. E aí, daqui a pouco, a pessoa dá uma serenada, porque não era dela. Então, percebe? Eu não vou ficar tratando uma coisa que não é da pessoa. A proposta é tirar o que não é dela para tratar o que é dela. E é óbvio que tem os 30% ou mais, mas por aí faz sentido o que eu estou falando? E aí engloba ansiedade, engloba depressão, engloba crise de pânico e até alguns aspectos orgânicos, físicos. Agora, tem mais uma proposta para vocês começarem a pensar. Digamos que você saia de casa num dia que está um sol e depois tem uma trovoada, uma chuva muito intensa e você não estava preparado. E você então toma toda aquela chuva. Claro, você não sabe se ia mudar o tempo ou não, porque às vezes o tempo muda de repente. Da mesma maneira que o tempo pode mudar de repente, nós também podemos ir em alguns lugares, entrar em algumas situações, que lá naquele local estejam energias mais negativas. Eu nunca sei. Por telefone. Sério. Paciente minha estava uma semana no hospital grande aí, com dor nas costas. Uma dor terrível. Fez tomografia, ressonância, tá tudo, injeção, morfina, nada melhorava a dor. Aí conversei com ela. Falei: quando começou a dor? Falei: então, quando a dor começou, quando eu estava conversando com a minha filha, e minha filha trouxe uma coisa que foi para mim foi um impacto violento. Foi muito, aquilo me abalou muito o que ela falou para mim. A partir daquele momento, minha dor começou. Eu falei: então, o impacto aí pode ser vibratório. Aí eu fiz um exercício com ela, que é simplesmente voltar no tempo e olhar aquela situação de maneira diferente, se proteger. Em uma hora, a dor tinha ido embora, no dia seguinte eu estava de alta. Passou uma semana. Olha quanto gastou dela, desgaste de dinheiro para o hospital, do convênio. Olha quanta coisa que poderia ser mudada se a gente começasse a ter no nosso cotidiano a ideia de que existem um mundo invisível. Esse mundo invisível, que a gente sabe que não é totalmente invisível, porque é só dimensão, ele está atuando sobre nós só 24 horas, o resto você descansa. Só 24 horas. A proposta é isso. Podemos, então, às vezes detecta, às vezes não, mas sempre perguntar: bom, será que isso aqui eu captei de algum lugar? Será que isso é meu só? E aí o que acontece? A gente não tem, por mais que a gente estude a doutrina, por mais que a gente estude espiritualidade, a gente não está acostumado a ter esse raciocínio no dia a dia. Então eu convido vocês para que peguem esse mantra e façam todo dia, pelo menos 21 dias, em todas as situações. Para quê? Para que mude o hábito. Para que vocês se habituem a pensar de uma maneira vibratória. Então, pois não. Posso. Você passa para os outros. O que é meu fica comigo. O que não é, em nome do Cristo, eu ordeno que se afaste agora. Então, ansiedade, por exemplo, que hoje em dia é uma epidemia, por que o Brasil é campeão de ansiedade? Você sabe que o Brasil é campeão de ansiedade? Porque tem 3 tipos de ansiedade. Tem ansiedade química, tem uma ansiedade que é química. Tem uma ansiedade que é psicológica e tem ansiedade que é
vibratória, magnética. Porque não sabe, né? Porque não sabe quanto sofre. Então, ansiedade química e alimentação. A gente esquece que no capítulo 9 do Nosso Lar, André Luiz, o Nosso Lar foi um livro que muitas pessoas começaram a estudar a espiritualidade, né? Pelo Nosso Lar. Tem um filme e tal. Tem um capítulo inteirinho que ele fala só de alimentação. Vocês não sabiam disso, né? Eu estava reouvindo, né, em audiobook. Falei, peraí, se não me engano é o capítulo 9. Ele fala da revolta que teve no Nosso Lar, que ainda no início, quando os portugueses lançaram o Nosso Lar, as pessoas chegavam lá e queriam comer de tudo. Queriam comer de tudo, queriam ter churrasco, queriam ter tudo. E aí a direção falou, não é bem assim, não é bem assim que funciona aqui. Começaram a mudar. Teve uma revolta. Eles tiveram que colocar armas nos muros lá do umbral, porque ia ter invasão. Pode ler, é uma coisa surpreendente. Por quê? Estavam brigando por alimentação. Por que a Luiz coloca isso aí? Tem tanta coisa para falar. Porque nós, muitas vezes, também estamos sofrendo porque nós não sabemos nos alimentar adequadamente. Existem alimentos que causam ansiedade, como tem alimentos que causam depressão, como tem alimentos que causam obesidade, como tem alimentos que causam reumatismo, hipertensão. Eu vou falar só de 3 alimentos, para ficar claro que vocês, a maioria já ouviram falar. Mas esses 3 alimentos são os mais venenosos atualmente, porque eles atacam o nosso corpo, porque o nosso corpo não tem como lidar com eles. Um é o leite de vaca. Ah, mas o meu médico, doutor, o ginecologista, falou que se eu não tomar leite, eu não vou ter osso bom. Aí eu pergunta para ele se a vaca tem osso bom. A vaca tem osso bom? Tem. Quanto a vaca toma de leite? Elefante. Quanto o elefante adulto toma de leite? Vocês têm ideia quanto ele toma de leite? Então, não tem uma lógica aí que não é uma lógica. A questão de saúde do nosso planeta é muito manipulada. Muito manipulada. Para enganar a gente mesmo. Leite de vaca não é bom para o ser humano. É quase um veneno. Principalmente esse leite de caixinha, que não é leite mais, né? Se tiver uma vaquinha na tua casa que quiser tomar um leitinho, tudo bem. Mas esse leite que você compra de caixinha, isso é veneno. Veneno. Que tem de conservante ali. Nem barata gosta daquilo lá. Né? O outro é o trigo, que eles mudaram a genética. Mudou a genética do trigo. Por que mudou a genética do trigo? Aumentou muito uma substância que tem no trigo, que é a proteína. A proteína do trigo chama glúten. Tem gente, tem autista, presta atenção, tem autista, que quando tira o leite e o glúten, melhora 50% em uma semana. Só por tirar o leite e o glúten. Tão venenosos que são esses alimentos. Eles intoxicam o nosso corpo. E se intoxicar o cérebro, até casos de esquizofrenia já foram aparecidos, que era inflamação no cérebro, que causa ansiedade e depressão. Então, se você quiser envelhecer menos, rejuvenescer, ficar mais saudável, não gastar dinheiro com remédio, emagrecer e ficar saudável, esses são os efeitos colaterais de tirar o leite e o glúten. Não tira. Se você quer continuar gordinho, com dor e tal, continua comendo. Ah, mas por que eu tenho dificuldade de tirar? Porque esses alimentos viciam. Eles viram morfina no nosso corpo. Eu estou dando umas brechas, abrindo coisas, porque a gente precisa ampliar a nossa perspectiva. Né? Então, quais são os outros códigos? O universo tem uma espécie de supermercado de problemas. À vontade. Quem escolhe? A nossa alma. Então, a nossa alma vai olhando qual a idade dele, do que ele está passando. Agora ele precisa desse aqui. Vamos trazer esse problema para ele. A alma traz o problema para mim viver aqui, para experimentar, para passar, para superar, como uma escola. Olha, você está em tal ano, agora você vai aprender isso aqui. Olha, agora você vai aprender isso aqui. Isso que a alma faz com a gente. E a alma faz isso porque a alma sabe que a gente tem condição de resolver. De novo, os problemas só vêm para a nossa condição. Agora, como é que eu identifico minha capacidade? Aí é outra coisa. Então, quando vem o problema, eu olho e falo, bom, que capacidade eu preciso desenvolver para tratar esse problema? De novo, estou colocando o quê? Estou colocando movimento na situação. Estou pondo movimento.
Se eu não ponho em movimento, eu fico olhando para o problema. E tem gente que passa a vida inteira com problema, guardando aquele problema, olhando o problema e não abre a caixa dele. Caixa preta, tem que abrir e falar, isso aqui, legal. O universo sabe o que a gente precisa. Para quê? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Aprendizado. Para quê? Evoluir. Então, se a gente olhar a base de tudo, é processo de evolução. O processo de evolução é feito como? Através das dificuldades, dos problemas, que a gente pode também chamar de desafios. Quando eu começo a mudar o nome de problema para desafio, começa a ter outra perspectiva. Então, aí, veja, quando eu mudo o jeito de pensar, quando eu mudo o jeito de ver, eu posso ter uma opção de passar pela mesma situação sem sofrer. Vou repetir. Quando eu mudo a interpretação, eu passo pela mesma situação sem sofrer. Preciso aprender a olhar o problema por outros ângulos. Por exemplo, todo mundo aqui já foi adolescente, tem gente que é adolescente, mas foi já adolescente. Deve lembrar, lá seus 15, 16 anos, que tinha uma namorada, um namorado, e terminou. E aquilo foi nossa, parece que a vida ia acabar lá. Quando você olha para falar, meu Deus, o tempo mostrou que, imagina, por que daquele jeito? Que maturidade. Mas na época era um problema maior, pensava em se matar, como é que eu ia viver sem aquilo? Agora você olha, o tempo é uma perspectiva interessante. Quando passar o tempo, o problema vai estar completamente diferente. Não vai ser tão... Eu lembro do meu afilhado, ele tinha, quando ele tinha lá seus 15 anos, o cabelo, sabe, o cabelo com topete, mas ele ficava meia hora para arrumar aquele cabelo, no espelho, daquela coisa e tal. Aí vai passou, hoje tem 30 e poucos anos, ele olha, passa uma coisa qualquer e tudo bem. Daqui a um tempo, ele vai ter cabelo mais. Quer dizer, olha como muda a perspectiva. Com o tempo, vão mudando as coisas. Vai ficar diferente. Porque o problema era, hoje não é mais. Então, o problema que eu estou vivendo hoje, vai chegar um dia, também não vai ser mais tão importante, não vai ser tão pesado. Hoje ele é pesado. Hoje eu não sei o que eu faço. Hoje eu desespero. Mas se eu paro e falo, não, pera um pouquinho. É mais um que está me ajudando no processo de crescimento, no processo de evolução. Está muito estranho o que eu estou falando? Claro. Açúcar. Açúcar. Açúcar é veneno também. É isso aí. Porque o glúten e o leite, ele entra como morfina. É morfina, tá escrito já. O açúcar entra como cocaína. Então, é os três. Mas, de novo, por que da onde vem a adição? A adição é dos vícios, né? Da onde vem os vícios? Como fala da adição? Geralmente, o adito ele tem uma carência absurda de falta de amor materno, que ele não conseguiu absorver. Às vezes a mãe deu, ele não conseguiu absorver. Então, ele tem uma carência tão grande que ele precisa colocar para dentro para tampar aquele buraco enorme. É outra questão. Quando ele começa, se ele começa a interpretar e falar, não, peraí, eu tive amor, que eu tal, ele pode até sair do processo. Tá? Mais perguntas? Mais dúvidas? Então, são 8 códigos, eu disse alguns aqui. Nós vamos fazer uma imersão, eu e minha esposa, mergulhando nisso aí. Se alguém quiser depois, pode ter, pelo meu Instagram, pode ver quando vai ser. É onde a gente vai fazer 2 dias de imersão, falando dos 8 códigos e expondo técnicas de programação neurolinguística, de coaching e tal, para poder mergulhar. Nós temos um e-book também para poder mergulhar passo a passo. Eu peguei os 8 códigos e eu baseei na Bíblia, no Espiritismo, na neurociência e na filosofia. Esses 8 códigos baseados, estou interpretando, que a neurociência diz que nós temos uma plasticidade cerebral. Então, se eu tenho um problema, o meu cérebro, que é plástico, ele vai encontrar alternativas para resolver esse problema. A neurociência comprovando que é assim que funciona. Então, o tempo todo a gente está aqui para ser mais flexíveis. Quando a gente fala, por exemplo, de depressão, não, está falando de ansiedade. Por que o Brasil é o campeão de ansiedade? E eu fiquei pensando, por que o Brasil é campeão de ansiedade? Depressão nós estamos em terceiro lugar, ainda. Tá? Daqui a pouco a gente chega primeiro. Ansiedade em primeiro lugar. Porque se tem 3 tipos de ansiedade, a ansiedade
química do alimento, ansiedade psicológica, medo do futuro, ansiedade magnética, ou vibratória, ou paranormal, ou mediúnica. O Brasil é o país que mais tem sensitivo do planeta Terra. O Brasil é o país que mais tem sensitivo. Sensitivo pode ser médio ou não. Então, a pessoa pode ser paranormal. Paranormal é um conjunto grande. A pessoa percebe coisas, vê coisas, sente coisas, mas não no mundo espiritual. Não tem a comunicação. Então, dentro dos paranormais tem os médiums. Os médiums são paranormais, mas nem todo paranormal é médium. Mas tem muito paranormal que está pensando. Já aconteceu com vocês? Está fazendo uma coisa qualquer, vai fazer, de repente lembra de uma amiga. Nossa, fulano é de tal, né? Aí ela liga em seguida. Por quê? Porque você captou a onda mental dela antes do telefone. Isso acontece com todo mundo. Né? Pô, não tava. Ai, não morre, mas morre, vai morrer, mas tudo bem. A gente fala assim. Então a gente capta. Vocês não têm ideia de quantas pessoas entram em ambientes e se sentem mal. Geralmente as mulheres estão mais sensíveis a isso. Não me sinto bem aqui. Ou, de repente, enquanto uma pessoa fala, meu santo não bateu. Né? Como se eu tivesse santo, mas tudo bem. Meu santo não bateu. Mas por quê? Porque você captou alguma energia, alguma coisa que para você não é tão bem. Isto é o Brasil. Por isso que o Brasil, como tem 3 ciclos de ansiedade, que foi eu cheguei a essa conclusão depois de muito estudo, o Brasil é o campeão porque é o que mais tem sensitivo. Por isso que o Brasil é a pátria do evangelho, o celeiro do mundo, e é o Brasil que vai sustentar o planeta a partir das coisas que virão agora. Nós iremos sustentar. Eu digo para as pessoas, eu vou para a Europa agora, não é bom ir para a Europa, não. Agora eu vou ficar no Brasil. Porque o Brasil é que vai ser a estrutura para o universo, para o mundo, para o nosso planeta. Então a gente precisa ficar muito atento. As coisas. Tem gente que fala isso. Então nós vamos ter. Já morreu. Já está do outro lado, já vendo que tem razão. Então o pessoal fala, eu vou para a Europa, agora não é hora. Né? Tem algumas coisas acontecendo aí que a gente não sabe muito bem até onde vai. E o Brasil é o que vai ter. Por quê? Porque o Cristo escolheu o Brasil para dar sustentação justamente nesse momento. A gente não vai passar problema? Todo mundo vai passar problema. Mas aí depois, quando a gente tem outra maneira de interpretar, a gente pode passar pela dificuldade de uma maneira sem sofrimento. Não tem aquela base que a gente fala no Doutor Espírita? Ou eu evoluo pelo amor, ou eu evoluo pela dor. Todo mundo já ouviu isso? Então, mas, dá para evoluir só pelo amor? Ainda não, na minha opinião. Mas eu posso evoluir pela dor com dor. Então, eu dor e ainda eu reclamo, eu brigo comigo mesmo, brigo com o mundo. Esse é dor com dor. Ou dor com amor. Eu recebo a dificuldade, mas eu coloco outra interpretação. Então, eu digo, é dor com dor e dor com amor. Vem a dor, mas eu coloco amor, eu reinterpreto, eu mudo o jeito de ver e eu não sofro tanto. E todo mundo sofre nesse planeta. Mais ou menos. De acordo com como você vê. Ah, mas a pessoa é milionária. Sofre. Não tem essa coisa. O sofrimento, ele iguala a todos nós. Então, está na hora da gente começar a entender como é que eu faço para sofrer menos. Vou me basear na doutrina espírita. Vou me basear no Ramatiz, que deixou ensinamentos fantásticos a respeito de alimentos, a respeito de magnetismo, de vibração. Todos nós temos magnetismo. Você magnetiza teu prato de comida antes de comer? Como é que eu faço isso aí? Ah, mas tem agrotóxico, tem falta de vitamina, tem. Mas se tudo vem de uma fonte só, isso é interessante. A gente só come uma coisa, não sei se vocês sabem, só uma coisa a gente come, só uma. Ah, mas eu como arroz e feijão, é só uma coisa, gente. É só uma origem. Vocês têm ideia qual que é a única origem de todos os alimentos? Sol. Sol. E quem transforma o sol em alimento? A gente aprendeu no ginásio lá. Ginásio é coisa de velho, né? Agora é fundamental 2, uma coisa assim, né? Quem que transforma o sol em alimento? Fotossíntese. Lembra disso? Fotossíntese. A planta, ela pega o sol. E que moeda do sol? Vamos falar assim, qual é a moeda? Chama fóton. Fóton. Fotossíntese. Ela sintetiza em matéria. Ela pega a energia do sol e põe em matéria. A matéria está guardada no sol.
que é o fóton. Então, quando a gente come uma planta, a gente está comendo sol materializado, fotossintetizado. Tudo bem? Quando o boi come a planta, ele coloca na carne dele o fóton, só que menos que a planta, certo? É atravessador, né? Porque já perdeu uma parte. Hoje é atravessador. Então tem menos fóton na carne e mais fóton na planta. Faz sentido? Tá? Já tem gente vivendo diretamente do sol. Você já ouviu falar? Gente que vive de luz. Já ouviu falar? Já. Tem gente que já está aprendendo a fazer fotossíntese. Tem gente. Então, a planta, o boi. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tem de fóton a unidade de energia solar no salgadinho? Aí você fala, eu como direitinho, mas eu não me sinto com energia. Claro, a energia não está no salgadinho, já acabou. Então vai atravessando. Quando você for comer alguma coisa agora, hoje em dia, olha para aquilo e fala, que unidade solar aqui, fóton. Eu posso comer? Posso. Mas se eu comer só isso aqui, eu não vou ter energia. Aí eu vou ter ansiedade, depressão, dor, cansaço, fadiga, desânimo, um monte de coisa. Mas é só mudando o conceito de que eu preciso comer fóton. Onde mais tem? Na planta. Posso comer outras coisas? Posso. Então, eu costumo dizer, vou dar uma aula, um curso completo de nutrologia para vocês agora. Quer? Muito simples. Eu vou dar uma aula e 2 perguntas. Eu já dou para vocês. Tá bom? Vocês querem? Vamos lá. Entrar no supermercado, num hiper supermercado, tem tudo de alimento ali. Você olha tudo que tem lá. Você come 80% a 90% que vem direto de Deus. 10%, máximo 20% que o homem pôs a mão. Vou repetir, essa é a única aula. 80% a 90% que vem direto de Deus. 10% a 20% o que o homem pôs a mão. Tudo bem? Pergunta primeiro. Você tem uma bomba de chocolate daqui e uma maçã daqui. Quem veio direto de Deus? Legal, nota 5. Aliás, bomba de chocolate vai explodir em algum lugar. Não tem jeito. Segunda pergunta, capciosa. Você tem o arroz integral e o arroz branco. O arroz integral vem direto da natureza. O homem, quando fala branco, é interessante porque uma pessoa na sociedade, é uma pessoa refinada, é uma pessoa elegante, né? Uma pessoa se veste bem, bem educada, fala direitinho, essa é refinada. Alimento refinado é o contrário. Eles tiraram tudo que tinha de bom. Açúcar branco refinado, parece uma coisa bonita, né? O que tinha de complexo B na cana, eles tiraram. Aí você come o açúcar, está faltando o complexo B no açúcar. Aí quando você come o açúcar rouba o complexo B de você. Porque ele precisa dele. Ele vai falar, entrou aqui, me dá o meu complexo B, vocês me tiraram. Então ele tira o complexo B da gente. Aí se você, mas eu vou entupir melado. É melhor do que açúcar. Então, açúcar branco é o veneno. Açúcar. Não, açúcar orgânico é tudo isso, mentira. Se vocês querem, o melhor açúcar seria o açúcar de coco. Existe açúcar de coco. Tá? Mas é para usar um pouquinho, né? Não é para usar. Né? É justamente para usar. Óleo de coco, essas coisas. Então, outra mentira que contaram para a gente, gordura engorda. Não, gordura não engorda. Carboidrato engorda. Não, carboidrato não engorda. Carboidrato ruim engorda. Eu digo para os pacientes, você quer emagrecer? Come arroz e feijão. Arroz integral com feijão. Comer arroz integral com feijão, você emagrece e ganha músculo. Tem que tirar o carboidrato? Não, você tem que tirar o pãozinho. Aliás, pão francês, ultimamente, eu estou liberando. Pode comer. Pode. Em Paris. Quem quiser comer pão francês, come em Paris. Eu estou liberando. Só estou dizendo aonde. Porque lá o trigo é diferente, a farinha é diferente. Então, não é o carboidrato. Não é o low carb, é o low bad carb. Quer dizer, o carboidrato ruim. Que todo mundo sabe aqui que tem um carboidrato ruim. Quer comer arroz e feijão? Come arroz e feijão. Mas o Ramatiz fala para não comer carne. Tudo bem, ele tem os conceitos dele. Tem gente que não pode. O próprio Chico, de vez em quando, tinha que comer um pouquinho de carne. Senão ele ficava flutuando. Ele punha carne para pegar. O Divaldo falou, a minha natureza é da Bahia.
Eu fui criado lá, comendo uns porcos. Lá eu tenho que comer carne todo dia. Então, a gente não pode ser radical. É óbvio, se a gente puder ir diminuindo essa necessidade dos alimentos mais pesados. Então, essa coisa. Mas tem gente que não vive sem. E hoje em dia tem umas dietas carnívoras, estão falando de comer só carne. Quer dizer, vai variar. Vem a energia, vem um monte de coisa. A gente não pode ser radical. Tem gente que fica sem comer carne, fica doente. Tem gente que fica saudável. Isso é claro, a pessoa tem câncer, fala, corta, tem isso. Então a cabeça é o que vale mais. Para fechar, tem um cirurgião bem famoso, Dr. Ray, não sei se alguém já falou, Dr. Ray, um cirurgião plástico, aquele cara, não sei o quê, trilionário e tal. Então, estava num programa aí do Danilo Gentili, falou que ele está com câncer de 15 centímetros. Ele não toma leite faz 30 anos, não come carne, não come glúten, não sei o quê. O cirurgião dele falou, meu amigo, cabeça, 100% do câncer é emocional. 100% do câncer não é trabalho, é conflito. 100% do câncer é conflito emocional. 100%. Em todo câncer você vai encontrar um conflito, uma briga que a pessoa teve dentro dela, uma coisa que ela não conseguiu resolver, aquilo atordoou, o corpo falou, daqui que eu resolvo. O corpo traz para ele. 100% do câncer começou com um conflito emocional. Ah, mas tudo bem, tudo pode variar, claro, mas o principal são conflitos que a gente não resolve. De novo, problemas que a gente não resolve. Então, olha só que interessante. Códigos para resolver problemas evitam até ficar doente. Se eu aprendo a olhar de outro ponto de vista e trazer novo significado, reescrever a história, entender que a minha alma está precisando daquilo para mim aprender, o que eu preciso evoluir com aquilo. Tem vários fatores. Olhar sobre outra perspectiva, são vários. Eu posso até me livrar de ficar doente. Que a verdadeira prevenção não é fazer exame. Ah, prevenção de fazer exame. Não, a prevenção é não ter um conflito que vai gerar o câncer. Tudo bem? Dúvidas? Então, se vocês quiserem me conhecer, eu estou no Instagram. O Instagram meu é rubens.cascapeira.jr. rubens.cascapeira.jr. Ali tem meus contatos. Eu vou fazer uma imersão dos 8 códigos, eu e minha esposa, na terça-feira que vem, das 8 às 10 da noite, e na outra segunda-feira. São 2 dias de imersão, vou mergulhar. Quem quiser fazer a inscrição, vai ter um e-book, vai ter bastante, e aí a gente vai conversar disso. Fazer dinâmicas também, vai ser tudo online. Hoje em dia facilita. Então, se você quiser, rubens.cascapeira. Ah, tá marcado meu perfil aqui? Ah, então vocês acham o meu perfil aí marcado? História de Itália, legal. Tá bom? Gostei muito de vir aqui conversar com vocês, me senti muito bem. O ambiente é muito gostoso, muito leve, muito tranquilo. Parabéns o lugar aqui, gostoso, não conhecia. Eu venho lá do Tatuapé, né? Não sei se vocês conhecem. E eu fiquei muito contente pelo convite.